Todo mundo bem? Estamos aqui com o nosso amado pastor, Anápolis, trazendo a palavra. Se encontramos ano passado no encontro da CEMI e espero que ele continue sendo bênção para a nossa vida, desde aquele momento que nos encontramos. Seja bênção para a igreja. Deus lhe abençoe e Deus lhe capacite. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sou muito grato a Deus por estar aqui nessa noite com os irmãos, nessa oportunidade para a conferência missionária. Desde que eu assumi o ministério na Igreja Batista Central de Anápolis, há 23 anos, de uma forma sobrenatural e miraculosa, dessas coisas que Deus faz na nossa vida, Ele despertou o meu coração e o coração da igreja para que nós pudéssemos nos envolver com a obra missionária. E eu digo que foi de uma forma sobrenatural, porque a questão da obra missionária é muito recente ainda no Brasil. Ela está praticamente começando agora. Eu fui para o seminário no ano de 1985. Estudei num seminário com muitos missionários do Reino Unido. E, por mais incrível que pareça, eu não tive no seminário nenhuma matéria sobre missões. E passei toda a minha formação, os 4 anos de formação teológica. Tive que estudar muito grego, muito hebraico, faz parte da formação, mas não tive nenhum conhecimento, honestamente, irmãos, não estou exagerando nem nada, sobre o propósito de Deus para a igreja e a obra missionária. Eu recebi uma boa formação teológica, mas era uma formação teológica para manter o que já existia, para cuidar de uma igreja, para expor bem a Bíblia Sagrada, fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, mas não tinha praticamente nenhum conhecimento da obra missionária. E eu fiquei agora, depois de muitos anos, pensando por que num seminário de missionários eles não nos falaram sobre a obra missionária. Os irmãos conseguem imaginar por quê? Eu já pensei em muitas coisas, né? E não estou muito acostumado com esse microfone aqui, viu, irmãos? Não, de forma alguma. Obrigado, pastor. Então, já fiquei pensando e procurando algumas respostas, né? E uma delas que eu imaginei foi que, bom, se eles eram missionários e vieram para o Brasil para serem missionários, eu acho que não passava pela cabeça deles que nós, brasileiros que recebíamos missionários, pudéssemos também enviar missionários. Ou seja, se o Brasil era um campo missionário que precisava receber missionários, e recebia muitos missionários naquela época ainda, né? Na década de 80, então eu imagino que eles achavam que o povo brasileiro, a igreja brasileira, ela não tinha condições de fazer missões. E só lá para o final da década de 80, início dos anos 90, é que de fato a igreja brasileira ela teve um despertamento ainda muito incipiente sobre a obra missionária. E para mim foi uma experiência muito marcante também. Eu era um garoto de 19 para 20 anos na época, e a Assembleia de Deus, no Brasil e principalmente no Centro-Oeste, a Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil, a maior igreja evangélica. E na década de 90 eles estavam inaugurando na cidade de Anápolis o maior templo evangélico da cidade de Anápolis,
era um templo para 10.000 pessoas, né? E ali afluiu todo o povo evangélico para aquele templo. E eu também fui, já era da Igreja Batista, e estava andando ali em volta daquele templo enorme, aquela quantidade de gente vindo do Brasil inteiro para aquela celebração. E estavam ali aqueles biombos, livrarias e outras coisas mais. E eu andando em volta do templo, eu vi um estandezinho de 2 metros por 2 metros, 4 metros quadrados. E o que me chamou a atenção naquele biombo, porque tinha uma faixa lá, escrita paz. Só que estava escrita paz com S. Eu falei, gente, os irmãos da Assembleia estão maltratando o português. Paz com S, né? Aí cheguei e perguntei para o pastor, meu querido, paz com S? O que é isso? Não, meu filho, paz com S é o Projeto América do Sul. É o Projeto América do Sul, que Deus está despertando a igreja brasileira, e nós estamos agora evangelizando o Paraguai, Bolívia, Peru, e aquele irmão tão paciente era o pastor Valdemar Carvalho, fundador da Missão Kairos, que se transformou numa grande agência missionária, enviadora de missionários principalmente para a América do Sul e para outras partes do mundo também. E ali ele gastou umas 2 horas me falando sobre o projeto e sobre a obra missionária. E eu perguntei para ele, se eu conversar com o meu pastor e ele aceitar, o senhor vai lá na nossa igreja falar isso para nós? Eu falei assim, claro que eu vou. E eu desci correndo direto para a casa do pastor, contei a história para ele. Olha só como são as coisas de Deus, né? Contei a história para o pastor subiu imediatamente comigo, os dois voltamos de pé até aquele templo, aquele estande, conversamos com ele e ficou agendado para ele ir na nossa igreja no domingo à noite. E ele foi pregar no domingo à noite. A nossa igreja naquela altura, ela era mais ou menos do tamanho desse púlpito aqui, daquela parede para cá, umas 80, 100 pessoas no máximo. E o pastor Valdemar Carvalho foi pregar para nós, e lembro como se fosse hoje o sermão que ele pregou em Isaías capítulo 6, concluindo com aquela pergunta que o Senhor faz para Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós. E ele fez ali, naquele momento, um desafio, um apelo para quem quisesse atender aquele chamado de Deus. E eu tinha muitos outros planos para a minha vida, mas não sei o que aconteceu naquele momento, né? A não ser uma ação de Deus. E, de repente, eu estava lá na frente da igreja, ajoelhado e dizendo para o Senhor, isso há 36 anos atrás, dizendo para o Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E dos muitos planos pessoais que eu tinha, Deus então foi me chamando cada vez mais para o ministério. Eu disse para Deus, eis-me aqui. Tinha uma vontade muito grande de ir para o campo missionário. Eu tenho uma paixão muito grande por culturas, povos, idiomas. E fui para o seminário com o firme propósito de que eu iria para o campo missionário. Mas depois eu fiquei pensando, o que eu ia fazer no campo missionário? Sou uma pessoa extremamente introspectiva, né? Não sou um evangelista. Não sou um evangelista. Com o tempo e com o exercício dos dons e os ministérios, você vai descobrindo em Deus e no Espírito Santo o seu chamado, a sua vocação, e você vai aperfeiçoando naquilo que Deus te chamou. Eu, nesse sonho que me impulsionou para o ministério, e principalmente para o seminário, olha só, eu queria ir para o campo missionário e ainda queria ir para a Índia. Falei, meu Deus. E Deus não me levou para o campo missionário, não me levou para a Índia.
mas de uma forma sobrenatural, miraculosa, Deus me chamou para poder enviar. E numa expressão do Oswald Smith, se eu não vou, o mínimo que eu posso fazer é enviar. E hoje eu tenho a plena convicção de que meu lugar não seria num campo missionário. O meu lugar não seria no meio de uma aldeia, de uma tribo ou de uma outra cultura. Eu tenho essa convicção da parte de Deus. Mas, por outro lado, eu entendo também o grande mandamento do Senhor Jesus. O grande mandamento, é sobre isso que eu vou falar, o grande mandamento, a grande tarefa, a grande comissão de Jesus para a igreja, para a sua igreja, para o seu povo, que é o meu caso e o seu também. O grande mandamento de Jesus para nós é que nós tornássemos a mensagem do Evangelho conhecida em todos os cantos da terra. É um mandamento. E se eu não vou pessoalmente para poder cumprir esse mandamento, o mínimo que eu posso fazer é enviar outros. Se eu não desço ao fundo do poço, o mínimo que eu posso fazer é segurar a corda para aquele que vai descer. E no ano de 96, eu assumi o pastorado da Igreja Batista Central de Anápolis, e nós firmamos logo de cara o primeiro convênio com um missionário das novas tribos do Brasil, um casal muito jovem, Maurício Rolim e a Sandra, dois jovens entusiasmados, coração ardente, que queriam ir para Guiné-Conakry para poder pregar o Evangelho para uma daquelas etnias, não me lembro agora qual povo que era. E a nossa igreja, no ano de 96, com muita dificuldade, muito medo, nós firmamos um convênio com eles de $100. Qualquer contrato feito em dólares naquela época era assustador por causa da instabilidade econômica. E nós firmamos, o primeiro convênio missionário da Igreja Batista Central de Anápolis, no ano de 1996. E eu que tanto ansiava para ir para o campo missionário e não fui, Deus nos deu a graça de, através da igreja e da compreensão dos irmãos, de enviarmos e participarmos do sustento de vários missionários. Hoje, a nossa igreja tem parceria com mais de 40 missionários, que começou com um, no ano de 96. Nós temos igrejas plantadas em Portugal, no Japão, no Peru, e sustentamos ainda esses trabalhos. Hoje nós temos missionários, filhos da igreja, em Portugal, na Inglaterra, no Japão, no Peru e por várias partes do mundo. Ou seja, nesses 23 anos, Deus realmente tem abençoado e confirmado esse chamado, essa vocação e esse ministério para a nossa igreja, a Igreja Batista Central. Então, o que eu queria dizer aqui nessa noite é que mesmo que você não vá, você tem o compromisso de enviar. Mesmo que você não desça ao fundo do poço, você tem a grande responsabilidade de segurar a corda. Tem muitos jovens entusiasmados, muitos irmãos jovens, que abriram mão de muitas coisas pessoais para atender um chamado claro da parte do Senhor Jesus para poder ir. E eles vão, e eles têm coragem de ir. Mas lhes falta, muitas vezes, irmãos, uma igreja que assuma a responsabilidade de segurar essa corda para eles descerem no fundo do poço. Aliás, essa expressão não é minha, essa expressão é do Guilherme Carey, que é o pai das missões modernas, sapateiro, e na sua sapataria
fez um mapa mundi de couro e ficava pregando taxinhas nos países não alcançados. Cada navio que chegava em Londres, né, do Império Britânico, ele fazia as suas perguntas, seus questionamentos, anotava os seus dados, e chegou no conselho da igreja. Essa é a parte dolorosa, né? Ele chegou no conselho da igreja e disse: senhores líderes da igreja, irmãos em Cristo, membros desse conselho, Deus está me chamando para ir pregar o Evangelho na Índia, para aqueles que não conhecem o Evangelho. E a resposta do conselho da igreja, da liderança da igreja, foi: moço, se Deus quiser salvar os pagãos, Ele o fará, sem a sua ajuda e sem a nossa. Né? Então, essa questão de falta de percepção, de entendimento da vontade de Deus, do propósito de Deus, isso é antigo e acontece quase que sempre na vida da igreja, né? Então, ou nós vamos ou nós enviamos. Ou nós descemos ao fundo do poço, ou nós seguramos a corda para aquele que vai descer. Eu gosto muito de biografias, porque eu acho que elas são extremamente inspiradoras. E eu tinha um sonho muito grande de conhecer a Inglaterra, e tive a oportunidade de conhecer, e 2 lugares eu queria conhecer na Inglaterra, em Londres. Era a casa do John Wesley e o tabernáculo onde Spurgeon pregava. Não tem como, irmãos. Se nós quisermos ser usados por Deus e quisermos fazer a vontade de Deus, isso é ao custo e ao preço de muita renúncia. A fama e tudo que acompanha o John Wesley, o significado daquele homem para a história do reino de Deus, para a história da Inglaterra, dos Estados Unidos, a quantidade de obras escritas, o marco que aquele homem foi na vida da igreja. Se você olhar a casa que ele morava, a gente fica envergonhado. Alguém poderia dizer: não, pastor, mas foi lá para o século XVIII, era assim mesmo. Não, já tinha muita coisa boa naquela época. E ele morava numa casa muito, muito simples, muito humilde. E o mais interessante de tudo é que ele diz na sua biografia que no início da sua vida ele dava 10% do dízimo. Daqui a um tempo ele passou a dar 20%. E quando ele chegou na velhice, ele separava 80% da sua renda para a obra de Deus e guardava apenas 20% para ele. Dá para perceber a diferença do espírito, das intenções e das motivações, comparado com o que a gente vive no nosso meio evangélico de hoje, né? Uma vida extremamente simples, mas de um poder, de uma expressão no reino de Deus que nos assusta, né? Então, essas coisas que me encantam no reino de Deus. Uma das coisas que mantém a chama acesa dentro do meu coração em relação ao ministério é a obra missionária, alcançar outras pessoas, seja aqui, seja em outros lugares.
é não apagar o fogo do entusiasmo que arde dentro do coração dos jovens que vão para o campo missionário, muito pelo contrário, incentivá-los, motivá-los e não permitir que as coisas duras e ruins que já vivi no ministério me transformem numa pessoa dura e indiferente àquilo que Deus está fazendo no coração, principalmente dos mais novos. Eu quero ler com vocês nessa noite, depois de toda essa digressão, Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Encontraram? É muito fácil, né? Atos 1, a partir do versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Preste atenção. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até aqui, texto muito conhecido de todos nós, né? Eu queria pontuar algumas coisas com os irmãos. Todas as vezes que nós encontramos nas Sagradas Escrituras a narrativa da ressurreição de Jesus, logo após nós encontramos também a grande comissão. Ressurreição e grande comissão. As duas coisas estão sempre juntas nas Sagradas Escrituras. É o Evangelho de Mateus que conta todo aquele processo quase que cronológico do julgamento, do padecimento, da morte, do sepultamento, da ressurreição, e logo após a ressurreição vem a grande comissão. O que é comissão? É o ato ou efeito de comissionar, de encarregar, de delegar, de incumbir. Essa palavra, no sentido bíblico, grego, ela tem uma conotação bem jurídica. O ato de comissionar seria muito parecido com o ato de delegar para representar. Ou seja, Jesus ressurge dentre os mortos, depois de todo o seu padecimento, sepultamento, ele ressurge dentre os mortos, e sempre depois da sua ressurreição, vem essa delegação, esse comissionamento, esse encargo, essa tarefa, essa incumbência.
A pergunta é, por que as duas coisas andam juntas? Por que sempre depois da ressurreição vem a grande comissão? Por que é exatamente depois da ressurreição que vem essa responsabilidade, essa tarefa, essa delegação? Jesus padece, sofre, é crucificado, morre, sepultado, ressuscita e nos encarrega de quê? Enquanto seus discípulos, enquanto pessoas que creem no seu nome e na sua ressurreição. Jesus nos encarrega de contar ao mundo que ele ressuscitou, que ele está vivo, tem todo o poder e toda a autoridade. É por isso que grande comissão está relacionada à ressurreição. Porque Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado e se não houvesse ressurreição, nós seríamos as piores e mais burras e estúpidas criaturas desse mundo. Se a nossa fé em Deus se limitasse apenas aos aspectos temporais da nossa existência, nós seríamos as piores, imbecis criaturas desse mundo. Mas o fato de que Jesus ressuscitou, e nós acabamos de ler aqui em Atos capítulo 1, se vocês prestaram atenção, é dito que depois de ressurreto ele ficou ao longo de 40 dias com os discípulos, dando-lhes provas incontestáveis de que ele estava vivo. Aquele Jesus que eles viram sendo pregado na cruz, mãos traspassadas, pés furados, pregados na cruz, lado furado por uma lança, aquele mesmo Jesus que foi colocado no túmulo era aquele mesmo Jesus ressurreto, vivo, que estava ali durante 40 dias conversando, comendo e falando-lhes pelo Espírito Santo a respeito das coisas do reino de Deus. Grande comissão está relacionada à ressurreição, porque quando Jesus ressurge, os piores inimigos da humanidade são vencidos. Nós somos comissionados a contar para o mundo, a partir daqui, até os confins da terra, que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, e eu digo isso de uma forma pedagógica, retórica, não que eu duvide, mas eu tenho certeza absoluta que ele ressuscitou e ele está vivo, e ele tendo ressuscitado, estando vivo, a primeira certeza que nós temos é que a morte foi vencida. Amém? Tem coisa pior do que a morte? Tem coisa que machuca mais o ser humano do que a morte? Tem coisa que destrói mais planos, projetos, relacionamentos, boas construções do que a morte? Ela vem de uma forma repentina, raramente manda aviso, entra sorrateira e destruidora no seio da família, pega alguém daquela família e fica aquele rombo, aquela dor, aquele sentimento de que aquela pessoa querida, você não vai ouvir mais a voz dela, e aqueles planos que vocês, porventura, tinham feito juntos, não vão mais acontecer. A morte, ela é assombrosa, ela é assustadora, ela é um grande inimigo do homem, do ser humano.
Mas no dia em que Jesus se levantou daquele túmulo, esse grande inimigo passou a ter os dias contados. A morte foi completamente vencida. Quantas pessoas são assombradas e assustadas pela morte? E nós agora podemos chegar até elas e a dizer-lhes: olha, a morte não é o fim, a morte não tem a palavra final. O Senhor Jesus, o Filho de Deus encarnado, que sofreu, que padeceu, que morreu naquela cruz, não precisava morrer, mas morreu por causa da nossa morte, por causa dos nossos pecados. Ele ressuscitou, está vivo e venceu a morte. Essa é uma notícia extraordinária. São boas novas. Dormir em paz, trabalhar em paz, certos de que no Senhor Jesus, por causa da sua morte e ressurreição, a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Então, hoje eu posso chegar e dizer para quem quer que seja. Eu tenho um pastor amigo em Goiânia, fazendo aqui um pequeno desvio. Ele disse que teve que orar para Deus porque ele tinha virado pastor de cultos fúnebres. Mas é uma grande oportunidade. Eu não perco a oportunidade. Pastor, o fulano morreu. O senhor não quer ir lá dar uma palavra para a família? Mas eles são espíritas. Não tem problema nenhum, eles me aceitam lá. Ah, pastor, o fulano de tal, pai de não sei quem, faleceu. Mas eles são católicos, o senhor poderia ir lá, se me aceitarem, eu vou. Porque eu tenho uma boa notícia para dar para todo mundo que está ali vivo. Amém? Em Jesus, quando nós cremos em Jesus, depositamos em Jesus a nossa confiança e fazemos dele o centro da nossa vida e da nossa existência, a morte está completa e absolutamente vencida. Amém? Então eu tenho que dizer, eu sou chamado, encarregado, incumbido por Jesus de contar para as pessoas essas boas novas. Para dizer para aquele enfermo que está ali no hospital, assombrado, assustado pela sombra da morte que o rodeia, para dizer para aquelas pessoas que perderam um ente querido, estão ali machucadas, dizer-lhes: olha, em Jesus, se você fizer de Jesus o centro da sua vida, da sua existência, o projeto da sua vida, esse grande inimigo está com a espinha dorsal quebrada, já está vencido, que é a morte. Ao ressuscitar, Jesus venceu a morte. Se Jesus venceu a morte, é porque ele também venceu o pecado. O salário do pecado é a morte. Nós morremos por causa do pecado. E se a morte não teve poder sobre Jesus, e não teve, é porque Jesus venceu o pecado. Aí o autor de Hebreus vai nos dizer que Jesus foi tentado em tudo que se possa imaginar, mas nunca pecou. Então, essa outra coisa que aprisiona, que agrilhoa, que domina, que escraviza, que prende o ser humano, que é o pecado, em Jesus ele pode ser liberto dessa escravidão. Porque Jesus venceu o pecado. Em Jesus nós podemos ficar livres do domínio do pecado. Infelizmente ainda não nos livramos da presença dele, que nos tenta um mundo de perversidades, maldades, mas em Jesus eu estou livre do domínio do pecado. Ah, como eu gostaria de ter sabido isso na minha adolescência,
para contar para o meu patrão que eu amava tanto. Eu trabalhava no armazém com 12 anos de idade e não convivi com a figura de pai, porque meu pai se ausentou, saiu de casa muito cedo. E aquele patrão, ele era a minha referência. Oh, como eu admirava aquele homem. Um homem bom, honesto, um homem de bom coração, inteligente. Eu gostava tanto dele, eu tinha 12 anos de idade, naquela época eu devia ter uns 55, 60 anos. Eu gostava tanto dele, admirava ele, a família, e ele gostava de mim, me tratava como filho também, era um garoto muito novo. Mas eu queria saber, para poder lhe dizer, e eu não sabia naquela época, que em Jesus ele poderia ficar livre da escravidão do pecado. Porque aquele homem que eu tanto admirava, que eu tanto gostava dele, eu fechava o armazém às 6 horas da tarde, eu ia para casa, eu tomava banho para ir para o colégio, e quando eu ia atravessar a rua principal da cidadezinha que eu morava naquela altura, quase todos os dias, no mesmo horário, eu via a caminhonete dele passando por aquela rua, porque ele ia visitar a filial. Ele tinha a esposa dele, mas tinha a filial, a amante, que ele visitava todos os dias. Um homem bom, um homem que eu amava, mas que era escravizado pelo pecado. Que não tinha uma consciência, um entendimento de que em Jesus nós podemos vencer o adultério. Em Jesus nós podemos vencer a prostituição. Em Jesus nós podemos vencer as ambições do nosso coração. Em Jesus, pela graça de Jesus, pela presença do Espírito Santo, esse que venceu o pecado nos dá a graça, o poder e a autoridade para vencermos o ciúme, a inveja, a cobiça, que são pecados do coração, que ninguém vê, mas que nos corrói. Então nós temos o que dizer. Quando Jesus ressuscita e nos encarrega, é porque a melhor notícia que nós temos e podemos dar para o ser humano é: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, a morte foi vencida, meu amigo. A morte foi vencida, não precisamos mais temer a morte. Meu querido, você não precisa mais ficar escravizado pela bebida, não precisa mais ficar escravizado pela infidelidade, não precisa mais ser dominado pelo pecado, porque Jesus venceu o pecado. Meu concunhado, agora já com seus 50 anos, voltou para a universidade para fazer o curso de odontologia. Ele disse que se transformou no pai de todo mundo ali, né? Porque a garotada de 18, 19. E ele disse que numa segunda-feira um daqueles garotos ligou para ele. Rapaz, aí o meu cunhado disse: você sumiu da escola, o que está acontecendo? E ele com a voz rouca: estou muito mal. O que foi que aconteceu? Aquele garoto de 20 anos de idade, ele me contando, tinha tomado 20 engradados de cerveja sozinho. Essas latinhas, né? Esses pacotes de latinha. Eu falei: Carlos, não é possível, ele tomou 240 cervejas, que são 12 vezes 20, 240. Passou sexta, sábado, domingo, ele tomou esse tanto de cerveja. Em Jesus,
esses domínios, esses enganos, essas ilusões perdem o domínio e o ser humano pode ser livre dessa escravidão. Jesus está vivo, venceu a morte, Jesus venceu o pecado e Jesus venceu o diabo. Amém? Tem um pensador francês, e ele me chocou muito com uma frase quando eu li, porque ele diz o seguinte: se existe Deus, esse Deus é o próprio diabo. Porque para fazer uma humanidade como essa, esse Deus só pode ser o diabo. O que ele está dizendo? Se esse ser humano que nós estamos vendo aí é criação de Deus, é criatura de Deus, esse Deus só pode ser o diabo. Porque haja maldade, injustiça, obrar o mal, a violência o tempo inteiro. É óbvio, ele é um pensador, ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece a história da redenção, não conhece a revelação de Deus. Que na história da salvação, Deus criou esse homem bom, mas esse homem, essa humanidade, escolheu virar as costas para Deus. E tendo virado as costas para Deus, se aproximou, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, do espírito da desobediência. Se aproximou do espírito da rebelião contra Deus, contra a vontade de Deus. E essa humanidade criada por Deus por causa da queda, do distanciamento de Deus e da sua vontade, ela realmente ficou parecida com o diabo. Há alguns atos de maldade, principalmente no nosso país, de maldade, de injustiça, que você diz é só o diabo. Não é possível que um ser humano seria capaz de fazer uma coisa dessa. Um governador que quebra o seu estado, que arrebenta com a saúde do estado, e depois vai fazer um levantamento, ele desviou mais de 260 milhões, não sei o que mais, ou quantos bilhões desviados. É muita maldade. O diabo é uma realidade. O império das trevas é uma realidade. O império da rebelião é uma realidade. A maldade é uma realidade. O fato de que esse mundo está subjugado ao príncipe das trevas é uma verdade. O que Jesus diz? Levantai-vos, vamos, porque o príncipe deste mundo se aproxima. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está subjugado pelo espírito da desobediência, pelas hostes da rebelião contra Deus. O príncipe desse mundo, o príncipe das trevas, nós sabemos que é Satanás. Por que ele chegou para Jesus e disse: olha, se você prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo? Porque está nas mãos dele. Mas quando Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado e venceu o diabo. E nós podemos ir e dizer para o mundo e para as pessoas: há um novo Senhor, que não é um tirano, que não veio para roubar, matar e destruir, mas que veio para dar vida e vida com abundância. Amém? O Senhor Jesus, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado.
Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a incumbência. Essa é a missão. Essa é a tarefa. É disso que Ele nos encarrega, e espero que vocês estejam entendendo. É por isso que esse mandamento, essa grande comissão, vem depois da ressurreição. Porque Ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. E essas hostes da maldade, elas se manifestam, né, de uma forma etérea, mas se manifesta através das instituições, dos poderes estabelecidos, das potestades, né? Potestade não no sentido de ente, né, de ser, mas de poder, né? Nesses poderes institucionais estabelecidos, o príncipe desse mundo se infiltra e apronta misérias. Mas ele também, ele acossa, ele se manifesta na vida de indivíduos, destruindo pessoas, casamento, famílias, vida. Eu me lembro, eu estava no seminário, fui para o seminário em 1985, como estava lhes dizendo, e a irmã que cozinhava no seminário, a irmã Raimunda, é impossível esquecer aquele semblante. Uma senhora muito simples, de um falar muito simples, né? A senhora negra, mas um semblante, assim, pacificado, sabe? Sabe o que é você olhar para uma pessoa e ver o semblante pacificado, o coração pleno, coração cheio da graça de Deus, cheio da graça de Jesus? Era aquela irmã, e a vida dela não era fácil, ela era cozinheira do seminário. E um dia eu tive a curiosidade de perguntar, irmã Raimunda, eu vejo a senhora tão em paz, tão pacificada, coisa que todos nós, crentes, deveríamos ser, né? Me conta, me fala um pouco da sua vida. Ela falou, meu filho, eu era aparelho do diabo, eu era cavalo do diabo. O que é isso, irmã? Eu era do terreiro. E lá a gente era chamado de cavalo de aparelho. E um dia eu fui para o terreiro, e fazendo lá os trabalhos deles, tal. Quando eu despertei, palavras dela, irmãos, quando eu despertei, eu dei por mim, eu estava em cima de um coqueiro, sabe essas coqueiros, essas palmeiras que tem no Nordeste? Eu estava lá em cima, agarrada lá no topo do coqueiro, ele levava para lá e balançava para cá. A hora que eu dei por mim, eu estava em cima daquela árvore, daquela palmeira, e se eu cair, eu me despedaçaria completamente. O diabo queria me matar. Ele não se contentava em fazer de mim um aparelho, um cavalo, mas ele queria me matar. Aí eu conheci Jesus. Jesus quebrou as correntes, Jesus quebrou as cadeias, Jesus quebrou os grilhões. Hoje eu não sou tratado mais como cavalo, como aparelho, eu sou filha de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. Há alguns anos atrás, hoje eu tenho a maior alegria, uma das grandes alegrias do meu ministério. Chegou na igreja um casal, pensa em vidas destruídas. Imagina, vida destruída, e que você não vai alcançar ainda o tanto que a vida daqueles dois estava destruída. Ele, não tenho certeza, mas talvez uns 20 anos mais velho do que a mulher que o acompanhava.
Ele havia perdido a família dele para o próprio cunhado. O cunhado tomou a esposa dele. Ele era comerciante de diamantes. Imagina o que é isso. Dinheiro, carros novos. Perdeu tudo, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu o carro e agora estava juntado com aquela moça, menina, 20 anos mais nova do que ele, um bebezinho no braço, não tinha comida, não tinha onde morar, não tinha nada, não tinha absolutamente nada, 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 quebrado, quebrado, quebrado. E essa divina conspiração, né? Deus conspira, né? Sabiam disso? Deus conspira. Ele chegou em Anápolis, vindo de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, chegou em Anápolis, nessa situação toda, e a irmã dele, que não era crente, o levou para a igreja. Olha só. Levou ele para a igreja, desapareceu, nunca mais voltou na igreja e ele se firmou na igreja. Pensa, gente, numa vida destruída. Eu sou assim, calmo, tranquilo, graças a Deus, né? Ansioso, mas por dentro, controlo bem, sou muito tranquilo. Um dia, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei, pois não, irmão, vem. E estou lá tranquilo no meu escritório lá, gabinete pastoral. Aí ele chega para conversar comigo e senta. Eu pensei que era uma conversa normal, né? Assim, de boa, como diz, né? Aí estamos conversando, ele fitou meus olhos, eu fitei os olhos dele, ele começou a tremer. Pastores estão vindo. Quem, meu irmão? Pastores estão chegando. Pelo amor de Deus, irmão, quem é que está chegando? Daqui a pouco o queixo dele parou aqui na frente. Eu não sei se vocês já viram um negócio desse. O queixo parou aqui na frente e os olhos viraram. E aquela voz gutural, assim, perdi o apetite naquele dia, não consegui almoçar. Eu te odeio. Falando para mim, eu te odeio. Ele veio para roubar, para matar, para destruir, mas Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo, tem todo o poder e toda a autoridade. E veio para dar vida e vida com abundância. É uma alegria na igreja hoje ver esse casal com 4 filhos. 4 filhos. Os meninos inteligentes, participam do louvor da igreja. Gente, é só Jesus para poder fazer isso. É só Jesus, né? Era uma casta de demônios. Uma casta de demônios que luta, que peleja para aquele homem ser liberto. Mas Jesus está vivo. Amém? Jesus está vivo. Ele venceu a morte, venceu o pecado e venceu o diabo também. Amém? Venceu os demônios, toda a sua casta que veio para matar, roubar e destruir. Então preste atenção. Todas as vezes que aparece nas Escrituras ressurreição, logo após vem o quê? A grande comissão. Nós temos vivido isso. Nós temos desfrutado disso. Jesus nos libertou da morte. Amém? Gente, e num velório de crente, e num velório de quem não conhece Jesus, é muito diferente, não é? Não é verdade? Não tem celebração, tem glória a Deus, aleluia, até canta, né? E no outro é desespero. É porque eles não conhecem o poder da ressurreição. O Espírito que ressuscitou Jesus, dando-lhe vida, habita em nós. Amém?
Gente, o Espírito Santo de Deus, que com o seu poder e a sua autoridade levantou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito habita em nós. Por isso que a gente não tem medo da morte. Nós já vivemos novidade de vida e da ressurreição. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu tenho irmãos na igreja, né? Servos de Deus, homens de Deus, santos, piedosos, mãos santas, que dá gosto a gente ouvir, sabe? Pessoas santas, famílias santas, né? E um deles me dizendo: pastor, na semana do meu casamento, na lua de mel, na semana de núpcias, eu estava traindo a minha esposa. Eu falei: não é possível, para o senhor ver que tipo de pessoa que eu era. E o que Jesus fez na minha vida hoje? Me libertou do pecado, quebrou esses grilhões. Irmão, Jesus quebra os grilhões, Jesus transforma, Jesus dá uma nova vida, né? Eu acho que ele realmente devia ser um crápula, né, para fazer umas coisas dessas, mas hoje a gente tem o maior prazer de abraçá-lo e de estar junto, porque é um santo de Deus, porque foi liberto, porque Jesus venceu o pecado. Quantas pessoas na igreja que a gente tem lá, a semelhança desse irmão, que passaram pelas garras do diabo, como a irmã Raimunda, como esse irmão lá da igreja, o irmão Wilson, e hoje são pessoas livres, libertas, abençoadas, cheias do Espírito Santo, porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Esse mundo tem um novo Senhor, e o Senhor é Jesus. E nós podemos dizer para a pessoa: olha, você não precisa mais ficar subjugado por nada. Venha para debaixo do senhorio de Jesus. Esse Senhor que está vivo tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de trazer à nossa memória essas verdades plenas, absolutas da Tua palavra. Nós temos uma certeza inabalável e vivemos de uma forma existencial, encarnada em todo o nosso ser, a certeza de que o nosso Senhor Jesus está vivo. Está vivo, tem todo o poder e toda a autoridade. As pessoas não precisam mais ficarem subjugadas pelo temor da morte, escravizadas pelo pecado, dominadas pelo diabo. Elas precisam ouvir de Jesus. Precisam ouvir da ressurreição, da morte, da ressurreição, que Jesus está vivo, é o primogênito dentre os mortos, esse primeiro dos mortos, da nova criação de Deus. E, Senhor, nós sabemos de tudo isso, nós conhecemos, e às vezes não contamos isso para os nossos familiares. Às vezes não compartilhamos, não testemunhamos essas verdades para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas de escola. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, renove a alegria de testemunhar. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a sermos testemunhas dessas verdades eternas, libertadoras e inabaláveis. Obrigado, Deus, por essa igreja, pela liderança, pastor Josivan, os pastores dessa igreja. Ó Deus, que a cada dia essa igreja esteja mais comprometida com a ressurreição, com anunciar da morte e da ressurreição. Aqui em Concórdia, Santa Catarina, Brasil e até os confins da terra. Todos precisam ouvir essas boas novas. Todos necessitam ouvir que a morte foi vencida.
o pecado foi destituído e Satanás, esse príncipe, esse usurpador, foi desentronizado. E agora Jesus é o Senhor. Louvado seja o teu nome. Guarda as nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, do império da maldade. Guarda as nossas famílias. Guarda os nossos filhos, Deus. Guarda os nossos lares. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, clamamos pelos nossos familiares. Clamamos pelos nossos filhos, Deus, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los e trazê-los debaixo do Teu senhorio. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.